Vamos lá, pessoal, ao exemplo das 3 medidas de tendência central. A primeira delas é a média, né, que a gente viu. Depois é a mediana e depois vem a moda, né? Esse exemplo diz o seguinte: a tabela apresenta as faixas etárias de 50 alunos de uma turma em uma pesquisa. Idade, frequência absoluta. O que significa frequência absoluta? No princípio, então, frequência absoluta significa a quantidade de vezes que aparece aquela idade, tá? Então, a gente está falando em idade, a frequência absoluta é quantas vezes ou quantas pessoas daquela idade tem. Então, aqui a minha tabela diz o seguinte, que de 15 anos eu tenho 10 alunos, de 16 anos, 15 alunos, de 17 anos, 10 alunos, de 18 anos, 10 alunos e de 19 anos, 5 alunos. Eu vou destacar um pouco essa minha tabela que tá meio ruim de enxergar, acho, né? Vamos pintar aqui a linha, a segunda, a quarta linha, e aí a gente consegue separar melhor aqui, visualizar um pouco melhor. Então, ele pede para a gente determinar a idade média, a idade mediana e a idade modal da turma. Então, algumas nomenclaturas um pouco diferentes, né, do que traz o nosso livro. O nosso livro traz média, mediana e moda. Aqui a gente está falando em idade média, idade mediana e idade modal, que vem assim a mesma coisa, né? Então, aqui a gente para pensar. O que a gente vai usar? Vai usar a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada? A gente precisa interpretar o enunciado para poder saber o que a gente vai usar. Então, como eu tenho aqui valores diferentes para cada idade, né? Eu não tenho a mesma quantidade de pessoas de cada idade, eu vou ter que usar a média aritmética ponderada. Então, a média ponderada vai ser: eu tenho 10 alunos de 15 anos. Então, o dado 1 vezes o peso 1. Eu fiz ao contrário aqui, mas a multiplicação tanto faz, né? Mais o dado 2, que é o 16, 15 vezes. Eu vou fazer 15 vezes o 16. Mais 10 vezes o 17. Mais 10 vezes o 18, mais 5 vezes o 19. Então, eu estou tirando da minha tabela aqui os pesos e as idades, certo? Eu sei que são 50 alunos, então é claro que esses pesos aqui, que é a minha frequência, vai ter que somar 50 no total, né? 10, 15, mais 10, mais 10, mais 5 dá 50. Ou seja, o número que eu vou colocar no denominador aqui para dividir é o 50, que é a soma dos pesos, que é a soma da frequência absoluta. Sempre. Sempre isso? Sempre. Sempre vai ter que somar os pesos aí, ou a quantidade de pessoas de cada idade nesse caso. Para a gente calcular isso, a gente vai multiplicar o 10 vezes o 15, que dá 150, mais o 16 vezes o 15, que dá 240, mais 10 vezes o 17, que dá 170, mais 10 vezes o 18, que dá 180, e mais 19 vezes o 5, que dá 95, perdão, 95. Tudo isso dividindo por 50. Somando todos esses valores, a gente chega a 835 dividido por 50. Dividindo 835 por 50, a gente chega em 16,7 anos, né? Ou seja, eu tenho 16,7 anos. É bastante importante a gente parar um pouquinho aqui para pensar o que significa esse 0,7 anos aqui, ó, né? Porque eu tenho 16 anos inteiros, 16 anos, e mais 0,7 de um ano. Se eu quiser transformar esses 0,7 anos em meses aí, eu vou ter que multiplicar. Isso aqui quer dizer 0,7 anos é a mesma coisa que 70% de um ano.
né, gente? 0,7 é a mesma coisa que 70%. E às vezes os vestibulares, eles não trazem lá para vocês assinalarem 16,7 anos. Ele vai trazer 16 anos e 10 meses, 16 anos e 7 meses, né? E isso aqui não é 16 anos e 7 meses, apesar de parecer. Porque a base do nosso calendário não é decimal, né? Ela é de 12 meses, não de 10 meses. Então a gente vai ter que transformar esses 0,7 anos aí em meses. Para isso a gente vai multiplicar o 0,7 por 12. Vai dar 12, 12 vezes 0,7 é 8,4 meses. Eu tenho 12 meses no meu ano. Então, isso vai me dar 16 anos mais 8 meses. E se eu quiser saber quanto é 0,4 meses, transformar em dias, eu vou ter que multiplicar por quanto? 30, claro, porque um mês tem 30 dias. Então, 40% de um mês é 0,4 vezes 30, que dá 12 dias. Ou seja, a média desse carinha aí, desses carinhas aí, dessa turma, é de... A média das idades é de 16 anos, 8 meses, 12 dias. Claro que aqui a gente está fazendo detalhadamente, né? Qual é a idade detalhada dele, né? Da média ali, né? Mas, dependendo da resposta, a gente pode parar aqui, né? Dependendo do que está sendo dado no enunciado e o que está sendo dado na questão para assinalar, vocês vão assinalar. Vamos ver se precisam parar aqui ou se precisam continuar. Continuando o exercício, a gente fez a média, né? Vamos agora fazer o que pede em seguida, que é a idade mediana da turma. A idade mediana da turma, eu preciso fazer isso colocando em uma ordem. Eu vou colocar esses dados em ordem, na ordem crescente. Então, aqui eu tenho 15 anos. Quantos alunos com 15 anos eu tenho? Eu tenho 10 alunos com 15 anos. Eu vou fazer aqui um por um, só para vocês entenderem a essência da coisa. Vocês não precisam fazer isso quando forem resolver, beleza? Só precisam entender. Bom, eu tenho 50 alunos. Beleza. Se eu for relacionar um por um, o que eu vou fazer? Eu vou botar 10 alunos com 15 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu vou colocar 15 alunos com 16 anos. 16, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, 15 alunos. Me empolguei aqui. 15 alunos com 16 anos. Depois, o que eu vou precisar fazer? Mais 17 alunos, 10 alunos com 17 anos. 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Até aqui, 17. Não vou continuar mais porque já não é necessário, tá? Como é que eu faço para saber quem é o aluno que está no meio da minha lista? Isso aqui vai ser uma lista de alunos, ó. Depois desses 10 aqui, vem esses 15 e 16 anos aqui. Depois desses 16, depois desses 15 aqui, vem esses aqui, né? Esses 10, 17 aí.
Então, eu estou colocando numa ordem crescente de valores a quantidade absoluta de cada um deles. Quem é que está no meio da minha lista? Como é um número par de alunos, eu vou ter que pegar, ó, quem é o número que está no meio? Eu vou pegar o 50 e vou dividir por 2. Então, vai ser o 25º elemento mais o 26º elemento dividido por 2. Então, eu vou ter que descobrir nessa minha lista quem é o 25º, quem é o 26º, para somar eles e dividir por 2 e saber quem é a minha mediana. Então, ó, aqui eu tenho 10 alunos. Aqui eu tenho 15 alunos. Quer dizer que, então, ó, esse aqui é o 11º, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 20º. 21º, 22º, 23º, 24º, 25º. Esse cara aqui é o 25º. Quem é o 26º? É o 17. Esse é o 26º elemento. Então, eu vou ter que somar quem? O 16 mais o 17 e dividir por 2, que vai dar 16,5. Essa é a idade do cara. A idade mediana dos alunos daquela turma, que também não quer dizer 16 anos e 5 meses, né, gente? O que quer dizer isso aqui? 16 anos e meio. Quanto é meio ano? É 0,5 vezes 12. Sempre multiplica por 12 para saber quantos meses, né? Que dá 6 meses. Claro, a gente já sabia que meio ano é 6 meses. Então, a mediana aqui é 16 anos e 6 meses, certo? Então, a mediana é bem simples, é o número do meio da minha lista. Acontece que eu tenho um número par de alunos, então, eu tenho que fazer... olhar na minha relação aí quem são os dois valores que estão no meio da minha lista. É preciso fazer essa lista aqui cada vez que eu tiver um número grande? Não, a gente vai olhar aqui na frequência absoluta, olha só. Se eu tenho 10 pessoas que têm 15 anos, então eu tenho 10 que tem 15 anos. Eu tenho que chegar no 25º, porque é o cara que está no meio da minha lista junto com o 26º. Então, se eu tenho aqui 10 com 15, dá 25, ou seja, o 26º é o 16. O 25º, aliás, é o 16. E o 27º já tá aqui, né, no 17. Então, eu não vou pegar os dois do meio dessa lista, ou um do meio nessa lista aqui das idades. Eu tenho que ver a frequência absoluta, que são número de pessoas. Se são 50 pessoas, a idade do cara que está na 25ª posição da fila e o cara da frente dele, que é o 26º, né, no caso atrás dele, somados e divididos por 2 vai ser a minha mediana, certo? Parece complicado, mas não é. Se não entendeu, volta um pouco o vídeo, dá mais uma olhada, pensa um pouquinho e vamos para frente. Agora a gente tem que calcular a moda. Tá pedindo para eu calcular a idade modal. A moda é o número que mais aparece. Então, vamos ver aqui quem é que mais aparece. Ó. Pensando nessa relação que a gente faria para materializar o que está escrito aqui nessa tabela. Eu tenho 10 alunos com 15 anos, estão aqui os 10. Eu tenho 15 alunos com 16 anos, estão aqui os 15. Depois eu vou ter 10 alunos com 17, 10 alunos com 18 e 5 alunos com 19. Qual é a moda de idade nessa sala? Qual é a maior frequência absoluta aqui? É o 15. Esses 15 aqui tem quantos anos? 16. Então, a moda é 16. 16 anos. Ok? Então, essas são as respostas do meu exercício. 16 anos e 6 meses, ou 16,5 anos. A mediana. A média é 16,7 anos, ou 16 anos e 8 meses. E a moda é 16 anos. Certo? Esses são os exercícios, os exemplos. Espero que vocês tenham entendido. O que é para fazer?
copiar toda a matéria no caderno. Por enquanto, essa semana, a atividade é essa, copiar tudo no caderno. Não precisa me mandar a foto, por enquanto, tá? Só copiar tudo no caderno.